Olá, boa noite a todos. Meu nome é João Paulo, eu sou do grupo Fraternidade Espírita e hoje nós iremos realizar um estudo que vai ser baseado na obra do nosso querido André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, que vai tratar sobre evolução do ser, sobre o reconhecimento dessa evolução em nós. Então, traremos aqui posicionamentos do André Luiz, do Emmanuel, do Paulo de Tarso, de Jesus em suas passagens. Então, se esse tema interessa a você, meu irmão, minha irmã, fique conosco na noite de hoje, para que a gente possa, juntos, chegar às nossas conclusões e trazer, não só para a nossa mente, para a nossa razão, mas também encaminhá-lo ao nosso coração, à nossa emoção, ao fim de utilizá-los na nossa caminhada, na nossa própria evolução. Mas antes de mais nada, vamos fazer a prece, pedindo a Deus, aos nossos mentores espirituais, aos mentores da casa, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nós estejamos conectados, que nós possamos entregar o melhor de nós no vídeo de hoje, na palestra de hoje, para que possamos atingir, assim, o máximo de ouvidos e corações, a fim de nos instruir no caminho do amor, no caminho do progresso, no caminho da evolução. Então, que todos nós possamos nos conectar com as palavras e com os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e para nos apoiar aqui como fundo de apoio, vamos trazer aqui uma apresentação que é exatamente do livro Sol nas Almas. Como falei, é um livro escrito pelo André Luiz e psicografado pelo Valdo Vieira. O livro que trata de 70 capítulos, né? E são 70 capítulos aí, numa ideia de raios de sol, que vão nos chegando, né? Como o sol, que está lá em cima, nos chegam através de seus raios. Esse conhecimento, ele vai nos chegar através de seus raios de conhecimento, de cada capítulo, que vão tratar aqui, ó, sobre, primeiro, conhecendo o livro, vai tratar aqui sobre reflexões sobre a existência além da nossa vida material, né? Além daquilo que nós percebemos, né? Na nossa visão da matéria aqui, né? Que muitas coisas que nós não conseguimos respostas, né? Ou várias coisas que nós não possuímos a resposta dessa vida material, é porque elas têm uma resposta que transcende a esse mundo, que transcende a matéria. Então, vamos trabalhar, né, nos diversos capítulos do livro, questões como autoconhecimento, né, que é extremamente importante para que a gente se reconheça, né, para que a gente se perceba no mundo, né, como nós realmente estamos. Será se nós estamos realmente coerentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos? As nossas atitudes estão advogando em nosso favor junto ao alto, os nossos pensamentos, aquilo que nós realmente somos, né, por dentro, né, e não aquilo que nós aparentamos em termos de vida social, até vida familiar, privada, aquilo que nós carregamos dentro de nós é uma questão que só nós mesmos podemos perceber, né, que teremos assim essas respostas que estão dentro de nós, né? Então esse autoconhecimento é extremamente importante, né? Para que a gente muitas vezes veja coisas que muitas vezes a gente nem sabia, né, que está presente dentro de nós. A questão de interassistência, né, que é de nós ajudarmos e sermos ajudarmos, assistirmos e sermos assistidos pelos nossos irmãos, né? Que funcionam como anjos, né, como raios, né, do sol, anjos de Deus, que nos chegam e nos favorecem, nos ajudam, nos auxiliam, e nós também temos diversas oportunidades, né, diversos momentos na nossa caminhada, na nossa vida, em que nós podemos ser
esse anjo, nós podemos ser esse raio do sol, esse raio de Deus na vida das pessoas. Então, esse processo ele se dá através da interassistência, né? O livro trabalha também princípios que guiam nas escolhas, né? Como nós vamos fazer as nossas escolhas, porque é extremamente importante esse momento de reflexão, esse momento de percepção, para que a gente também possa entender as nossas escolhas, né? A partir do momento em que nós colocamos valores para a vida material, valores que excedem, né, a própria existência, valores que excedem e dão uma certa valorização para a vida material, né, um foco na vida material, nós trazemos toda a nossa trajetória, toda a energia para isso. E a partir do momento que nós nos reconhecemos como um ser universal, como um ser que corresponde a mais de uma existência, nós conseguimos perceber e ter um pouquinho mais de tranquilidade para lidar com as adversidades, para lidar com os momentos de prova, com as expiações, perceber que é uma coisa que nós estamos dentro do processo de evolução, que ele é muito maior do que uma existência, né? E aqui, o símbolo do Sol, trazido no livro, né? Que o Sol ele tem esse papel, né, de trazer luz, né, claridade, né? E ao trazer luz, claridade, nós conseguimos enxergar, conseguimos ver. Então ele traz o conhecimento. O livro vai tratar bastante desse processo de conhecimento, né, de conhecer, de nos elucidar em termos de existência, em termos de nós mesmos, em termos da nossa relação com Deus, né? O Sol também tem esse papel de energia, né, de vitalidade, né, nos trazendo renovação, nos revigorando, né? E esse papel tão importante, né, da renovação de nós mesmos, né, que foi pedida por Jesus, né, que a gente se abandone, né, aquelas velhas atitudes, abandone aqueles velhos hábitos e se renove com novos pensamentos, com pensamentos mais edificantes, com pensamentos que vão nos colocar em uma situação de conexão com o alto e nos envolver no que realmente nos importa, né, que é a vida do espírito, nessa expansão e nesse universalismo que são esses 4 símbolos que eu trouxe do Sol, né? Esse universalismo é a ideia de que nós todos estamos diante, né, de um Sol, né? Seja sejamos onde é que estejamos, né? Estejamos onde é que estejamos, nós estaremos diante do mesmo Sol que está lá posicionado, mas que se revela a gente a toda manhã e trazendo assim uma ideia de um símbolo maior, né? De uma coisa maior que está sobre todos nós, né? E cabe a nós aqui o que fazer com esse amanhecer, né? Assim como Jesus também deixou para a gente um símbolo maior, né? Quando ele foi questionado qual seria a essência, né? Qual seria o símbolo maior da obra de Deus, ele deixou bem claro que é o amor, né? Em diversos momentos, exemplificou, né? Contou através de parábolas, mas nos trouxe sempre que o amor é o sol, né? De Deus, em termos de moral para nós, né? E aqui a ideia, né, a frase, né? Se o sol é vida e luz, se o sol é vida e luz, o espiritismo é amor e verdade. Ambos vertendo a jorros de vitalidade e calor das esferas maiores. Então, o espiritismo funcionando, né, também como esse sol, né, como essa luz esclarecedora para todos aqueles que o estudam ou compreendem, né? E aqui partindo para o capítulo, ano após ano. Uma ideia bem pausada, né, bem clara aqui já no início do capítulo, né? Ano após ano, né? Que é uma ideia que a evolução ela não ocorre em um dia e nem ela ocorre para um dia.
A evolução, ela é um processo. Nós não saímos do estágio, né, de, de, de primário para chegarmos a um estágio de pós-doutorado, né, em termos de crescimento do conhecimento. E aqui também, em termos de caminhada do homem, também não é diferente. A evolução ela vai ocorrendo etapa por etapa, né, grau por grau, conforme a gente consegue alcançar, né, as suas etapas, a gente consegue evoluir e caminhar e continuar a nossa caminhada, sempre sabendo que é um processo longo, é um processo, é uma caminhada, né? Não é uma ali a caminhada, ela não é onde a gente vai chegar, mas como a gente vai chegar. Esse processo que vai fortalecendo e vai evoluindo, como diz aquela música do Trem-Bala, né? Não é sobre chegar no topo do mundo e dizer que venceu. É saber que a caminhada te fortaleceu. Então, a gente dá valor a essa caminhada, valor ao processo evolutivo, que é extremamente importante. Aqui, eu coloquei como exemplo também, que é bem claro a todos nós, principalmente aqueles que já tiveram a oportunidade de conviver com o início de uma encarnação, aqui, um bebê. A gente sabe que o bebê ele não nasce e sai andando, né? Ele tem um processo. Né? Desde que ele nasce, ele chega na Terra, né? Com aquele ser bem molinho, né? Que você tem que segurar com todo o cuidado do mundo. E ele vai devagarzinho. Aí daqui a pouco ele já começa a ficar de bruços, levanta a cabeça, que já é uma conquista, que já é uma evolução, uma etapa evolutiva. Depois ele vai, eleva o tronco, começa a rolar. São todos processos importantes para que ele comece a andar, né? Porque se ele não fortalece o tronco, como é que ele vai andar? Como é que ele vai se manter reto? Né? E aí vai, senta, engatinha, depois ele fica em pé, se apoiando, né? Até que ele começa a andar. Então, é esse o processo, esse é o que nós trouxemos aqui. Tem uma tabela até de idade, só como forma exemplificativa, né? Porque nós sabemos que somos seres únicos, né? E como seres únicos, cada um tem o nosso tempo, cada um tem um processo, e existe uma variação em torno disso, que é inerente ao ser, né? As suas necessidades, né? Os seus estímulos e tudo mais. E assim também é o processo dentro de nós, o processo evolutivo dentro de nós. Muitas vezes a gente fica ansioso, né? Eu quero chegar em tal momento da minha vida, né? E já não está mais preocupado com isso, não sei o quê. E saber que existe toda uma caminhada, né? Será que a gente já parou para entender e valorizar tudo que a gente precisa carregar, né? Para chegar nesse tempo mais pacífico, mais tranquilo? Então, é esse processo que nós precisamos trabalhar dentro de nós, né? Carecemos de tempo para entender o bem e praticá-lo dioturnamente. Então, carecemos de tempo para entender o bem. O bem não vai ser sentando e lendo um livro. Também não vai ser, né, a gente fazendo uma caridade, também. Não vai ser a gente sendo mais tolerante, mas também. Não vai ser a gente sendo mais indulgente, mas também. Entendeu? Porque assim, não é uma coisa, mas é o conjunto de tudo isso. É o conjunto de tudo isso, através das várias repetições, da internalização, que vai, ao mesmo tempo que beneficia as pessoas que estão próximas de nós, vai nos beneficiar, fazendo que nós internalizemos o bem, que a gente absorva realmente com profundidade o que a gente está fazendo, né? Essa caminhada que a gente está desenvolvendo. Aqui eu trouxe uma figura do filme Karate Kid, né? Que tem o Jack Chan com um menino que faz karatê, que ele queria já sair já fazendo kata, sair fazendo os movimentos de luta. E aqui o Jack Chan funcionando como um professor que fala, olha, você antes de fazer, né, esses movimentos, você precisa aperfeiçoar cada movimento. Então ele botava, né, que era muito conhecido, né, bota o casaco, tira o casaco, coloca o casaco, que era para que ele fizesse repetidamente os movimentos que depois ele iria utilizar no kata, ia utilizar na arte, né, que ele ia desenvolver, nas lutas. Então, que antes dele partir já para
fazer o movimento, ele precisava aperfeiçoar esse movimento. E muitas vezes aqui, o Jack Chan aqui, ele está assim, sendo simbolizado como o nosso mentor, né? Que às vezes a gente fala, olha, eu já quero sair fazendo tal coisa, ele, calma, vamos desenvolver tal coisa, a gente precisa desenvolver, nos fortalecer em algumas áreas que são importantes, né? Nos colocar, potencializar aquelas coisas que a gente precisa potencializar, melhorar aquelas coisas que a gente precisa melhorar, antes que a gente vá e dê um novo passo, né? Para que a gente dê passos firmes, né? Que a partir do momento que você dá um passo firme, você imagina uma criança que acabou de levantar a cabeça e você coloca para andar, ela vai levar um tombo e vai se machucar. Então, esse é muitas vezes o papel que a espiritualidade maior, né, esses raios de Deus, né, enviados e coordenados por Jesus, que fazem na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente não tem essa indulgência, não tem esse conhecimento de saber tolerar o tempo, né, de Deus, o tempo do nosso próprio progresso. A gente quer acelerar, mas a gente sabe que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? E, como o Emmanuel fala, e André Luiz fala, desculpa, é necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação. É necessário a repetição. E aqui, sobre o conhecimento, né? Tão necessário, né? Trazido pelo André Luiz, né? Na passagem também corroborada na passagem de João, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Extremamente importante que a gente compreenda as coisas, que a gente se elucide sobre as coisas, que a gente se esclareça sobre as coisas, né? Que a gente não aceite assim as coisas muitas vezes como são dadas. Veja bem, chega uma informação, olha, tal coisa é assim, e a gente já aceita como uma verdade. Não, a gente pode ir atrás, a gente tem toda a potencialidade de estudar, hoje a gente tem acesso a diversos materiais através da internet, a gente tem toda a oportunidade de nos desenvolver em termos de conhecimento, né? Se a gente quiser hoje pegar algum capítulo sobre o Evangelho de Jesus, a gente tem diversas formas de acessar esse capítulo, né? Tem vídeo, tem animação, tem a própria Bíblia, tem já a interpretação dos Espíritos, então tem várias maneiras da gente nos aproximar, né? Nos trazer para nós o conhecimento que vai nos fortalecer, que vai fortalecer cada vez mais a nossa confiança, vai nos fortalecer na caminhada, vai fortalecer cada vez mais a nossa fé, né? Então, assim, tudo isso é através do conhecimento. Então, o André, ele chama a gente, ele fala assim, a gente precisa repisar atitudes, né? Repisar atitudes no sentido de repetir. Precisamos repetir, pisar novamente naquilo que nós pisamos. Não adianta nós fazermos uma vez uma obra de caridade e pronto. Nós já somos seres melhores, não. Precisamos continuar, repetir, repetir, repetir. Transpirar no dever, persistir no posto individual de trabalho. Porque muitas vezes a gente espera que fala, olha, eu não estou num bom momento, né? Ou estou num momento conturbado, então eu vou me afastar um pouco do trabalho, vou me afastar um pouco das obras de caridade, ou vou me recolher, E a gente tem que entender que, na verdade, lógico, respeitando o momento e a situação de cada um, né? Mas a gente tem que entender que o trabalho, o exercício do amor, eles são fundamentais para que a gente consiga se auto-restabelecer, esse restabelecimento. Então, a gente utiliza eles também como um ponto de apoio e de ajuda ao nosso restabelecimento, né? Ele não ocorre em separado, né? A nossa evolução ocorre separado do trabalho. Não, eles são integrados, né? A gente evolui no trabalho e evolui pelo trabalho. O trabalho ele vai forjando a nossa melhora, vai forjando aquilo que nós precisamos desenvolver, vai dando pista. Quantas vezes a gente, muitas vezes, chega num trabalho de ajuda ao próximo,
cansado, esgotado e sai de lá revigorado. Porque essa ajuda ao próximo é uma troca de energia, uma troca de amor, que ela, ao mesmo tempo que ela beneficia aqueles que são alcançados, né, que são ajudados pelo trabalho, elas também beneficiam demais aqueles que estão lá no exercício do trabalho. Lembrando que como já foi dito, como se fosse uma bola, um círculo que fica em torno daqueles trabalhadores que passam por eles em favor daqueles que estão precisando, né? Então, assim, todos são beneficiados com o trabalho do amor e com o trabalho do bem, né? E aqui é uma ajuda, né? Uma ajuda que eu peguei aqui, pedi aqui à nossa inteligência artificial para que produzisse uma imagem dessa evolução, né? Como é que processa essa evolução dentro de nós. E ela trouxe essa imagem para compartilhar com vocês, aqueles que estão assistindo, né? Porque muitas vezes a gente só está escutando, que é natural. Eu também muitas vezes faço isso quando eu estou sem tempo de assistir um vídeo. Eu coloco o vídeo, vou escutando enquanto lavo a louça, enquanto estou cozinhando, estou varrendo a casa, mas não deixo de escutar, porque eu acho que isso daí ajuda a gente, né? Em termos de acalmar nosso coração, em termos de nos entender, compreender mais, diminuir, desacelerar aquela ansiedade que muitas vezes toma conta da gente, né? Quando algumas coisas não estão acontecendo. Então, tudo isso é muito importante e natural. Assim. Então, assim, se vocês estão escutando, peço que vocês imaginem, né? Essa cena do homem trabalhando, né? Produzindo, plantando, como se estivesse plantando sementes, né, através do trabalho. Isso tudo se desenvolvendo no corpo dele, passando pelo cérebro, passando por mecanismos do seu cérebro, né, e florescendo em coisas novas dentro dele, né? A ideia de florescimento aqui que a IA trouxe para a gente, que eu achei muito bacana, e é esse florescimento, esse processo de desenvolvimento que vai trazer a nossa evolução. Aqui, Emmanuel, trazendo sua contribuição, né? Ele fala que a conquista individual ela veio por meio de esforço e abnegação. Resulta do trabalho de várias encarnações. Então, a conquista individual ela vem por meio do nosso, como o André Luiz fala, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós vamos trabalhando, nós vamos criando, né? Aquilo que o nosso futuro, né? Aquilo que nós estamos pavimentando para a gente, através daquilo que nós executamos e também aquilo que nós renegamos, né? Aquilo que nós renegamos, que através da renegação nós também conseguimos alcançar áreas e setores dentro do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, que são altamente estimulados, né? Quando nós assim conseguimos renegar ao nosso próprio egoísmo, né? Nossa própria vaidade, para que o próximo possa se revelar. Então, são coisas que vão construindo e forjando a nossa evolução. E ela não ocorre, como diz ali, de um dia para a noite. Ela não ocorre numa encarnação, numa existência. Ela ocorre na vida do espírito, né? E a vida do espírito, ela se processa em várias encarnações. Quantas encarnações são? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Como nós falamos aqui, nós somos seres únicos, né? Deus não trabalha com repetição, Deus não trabalha com molde único, Deus trabalha com cada um de nós como um ser único, dotado de livre-arbítrio, de nossas decisões, nossa caminhada, vai definir aquilo que nós estamos colocando como herança para nós mesmos, né? E ela se revela em diversas áreas, né? Como a arte, a ciência, a moral, trazendo aqui também a ideia que das duas asas, da razão e da emoção, que nós nos desenvolvemos através das duas asas, né? Se nós desenvolvemos só uma asa, a outra fica pendente, o voo dela não vai muito longe. Né? Para que o voo, né,
evolutivos ocorram, a gente precisa desenvolver essas duas áreas dentro de nós. Tanto a razão, o conhecimento, o estudo, né? A nossa instrução, também como a gente desenvolver dentro de nós a nossa emoção. O exemplo maior deixado nas palavras bíblicas ali por Jesus foi a de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso tinha desenvolvido dentro dele muito a ideia do intelectual, a ideia do conhecimento. Ele conhecia as escrituras como ninguém, mas ele não se deixava alcançar, né, pelas emoções. Então, veja bem, olha que passagem bacana. Essa é quando Paulo está caminhando na estrada de Damasco e precisou ficar cego por 3 dias para que ele conseguisse compreender a Jesus. Porque o lado da emoção dele estava mal desenvolvido. Ele precisava encontrar dentro dele as respostas e compreender dentro dele Jesus. E após isso, ele se converteu, ele se tornou, né? Até então ele era Saulo de Tarso, ele se tornou depois ali, logo após, o Paulo de Tarso, um grande divulgador, né, do Evangelho de Jesus, uma pessoa muito importante dentro da divulgação e de tudo que o Evangelho alcançou até os dias de hoje. E aqui uma passagem de Paulo, em Romanos, que ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com este mundo. Aquilo que nós enxergamos e vemos como relação de causa e efeito desse mundo, ela não explica as verdades de Deus. Se nós ficarmos restritos ao que o mundo material nos revela, nós teremos uma séria dificuldade de compreender a Deus. Porque as respostas de Deus, elas extrapolam muito esse mundo. Vejamos bem, agora, pouco tempo atrás, eu fiz um passeio à praia com a minha esposa e filhos. Estávamos lá, né, na praia, né, num momento de família muito bacana, né, de compartilhar. Todos nós gostamos muito do mar, da praia, gostoso, né? Praia da Bahia. E aí eu vi uma senhora chegando, uma criança. E a criança tinha síndrome de Down. E eu vi assim a luta daquela senhora, que era mãe daquela criança. Uma senhora que eu falo assim, mas tinha a minha idade, né? Talvez até mais nova, né? Mas uma luta com aquela criança e ali levando, né? Você vê o amor que ela desenvolve, que ela tem pelaquela criança, levando no mar, com todas as limitações que a criança tem. Tá? E tinha um outro filho dela, né? Aguardando do lado de fora. E eu olhando aquela cena achei tão bonito, né? Assim, porque realmente ela abraçou bem essa prova, esse momento da vida dela. E falei, olha, que agraciada essa criança é de ter uma mãe tão amorosa, né? Conduzindo ele ali, a menina, né, na verdade, conduzindo, colocando. E aí eu pensei que o menino estivesse do lado de fora para ajudar. Mas quando eu olhei o menino, ele também tinha uma deficiência, tanto intelectual como motora. E aí eu pensei, nossa, que prova, né, dessa senhora, dessa mulher, né, com 2 crianças e ela, né, trazendo na praia para que eles pudessem, né, ter esse contato com o mar, com a praia, que para quem gosta sabe como é gostoso e como renova, né, nossa moral, nosso ânimo, né? E aí ao mesmo tempo veio, né, assim, cada um tem a sua trajetória, cada um tem aquilo que veio desenvolver. E se nós limitarmos no nosso pensamento aquilo que nós enxergarmos, nós vamos ter dificuldade até de entender a Deus, né? Por que Deus colocaria 2 crianças nessas condições para serem cuidados por essa mulher, né, numa prova tão difícil, né, como ela estava atravessando, mas com tanto amor, você vê que ela atravessava com muita alegria essa prova, né?
E a gente só consegue explicação quando a gente consegue ampliar o nosso pensamento, né? Saber que Deus, ele é bom. Deus, ele é justo. Então não há injustiça e não há maldade. O que é a nossa incompreensão quando nós limitamos o nosso pensamento, a nossa visão, aquilo que nós enxergamos. A partir do momento que nós ampliamos e trazemos para dentro de nós o conhecimento que o Espiritismo nos agrega, nós conseguimos compreender, na verdade, o amor de Deus a oportunizar esses três espíritos em um momento, uma encarnação que será única para eles. Muitas vezes de reconciliação, muitas vezes de espíritos que vinham, né, há várias encarnações ali, em dificuldades, e acham nessa encarnação um momento que é inexorável, de encontro, em que um depende do outro. Outrora, o outro podia depender de um, mas hoje as duas crianças dependem dessa mulher, e essa mulher, até onde podemos, eu pude acompanhar, desenvolvendo com muito amor e muito carinho, né, essa tarefa. Então, na verdade, ali é a bondade, o amor e a justiça de Deus se fazendo. Ao contrário daquilo que aparenta quando nós enxergamos apenas com os olhos da matéria. Então, Paulo ele incentiva aos cristãos, né, ao cristão, um processo contínuo de transformação. É um processo contínuo de transformação, né? Que ela não termina, ela não tem um fim, ela vai se desenvolvendo através das encarnações e através das oportunidades da encarnação, deixando de lado os velhos hábitos e formas de pensar para crescer espiritualmente, né? É o que Paulo de Tarso trouxe também, através daquela passagem, que muitas vezes só se pega ao simbolismo e deixa de lado a essência, que é o batismo, né? O que é o batismo? É a transformação do homem. É o homem deixar para trás esses velhos hábitos e se transformar espiritualmente em novas atitudes, né? E aí a humanidade muitas vezes se fixou muito no símbolo da imersão, no símbolo da água, e esqueceu a essência, né? Que a essência ela supere muito, né, o símbolo. Qual é a essência daquilo de tudo? A essência é a transformação do homem, né? Se ela não ocorrer, não adianta. E Paulo tem uma passagem que ele teve que batizar novamente uma pessoa que já havia passado pela ideia de transformação, dizendo que iria se transformar, tal, e Paulo falou, você não se transformou, terá oportunidade aqui novamente de se batizar novamente, e a passagem do segundo batismo de Paulo, em que ele deixa bem claro que aí é a ideia de transformação do homem, e não da imersão na água. E Emmanuel, finalizando aqui, já estamos avançados da hora, o Emmanuel, finalizando aqui com a frase de Emmanuel, ele fala aqui, ó, ilumina-nos com tua palavra, ilumina como o sol a tua palavra, ilumina todos nós, restaura-nos as energias em tuas bênçãos, assim como o sol, Deus, Jesus, nos restaura as energias através das suas bênçãos. Guarda-nos em teu infinito amor e permite-nos a alegria de continuar trabalhando. Já há uma mudança de mentalidade, né, do chamado mindset, né, uma ideia de alegria de continuar trabalhando, da oportunidade de trabalhar, sob a tua inspiração, ouvindo-te a cada passo. Porque quando nós estamos conectados com o bem, nós conseguimos compreender e escutar a Jesus dentro de nós. A promessa inesquecível. Quem me segue não anda em trevas. Então, com essas palavras de Emmanuel, nós encerramos a apresentação de hoje, agradecendo a cada um pelo momento que foi destinado a esse estudo, e pedindo a Deus que essas bênçãos, esse estudo trazido pelo André Luiz e psicografado pelo Valdo Vieira,
possam fazer parte das nossas reflexões, possam fazer parte daquilo que nós realmente iremos processar em termos de nós, em termos de transformação e desenvolvimento. Que a gente possa persistir, permanecer no trabalho, que a gente se compreenda, se entenda, se perdoe muitas vezes, para que a gente possa continuar a caminhar, para a gente que possa continuar a nossa trajetória, entendendo que a natureza não dá saltos, a natureza tem um transcurso, né? E esse transcurso irá ocorrer conforme a gente for colaborando para a sua ocorrência. Que Jesus esteja e se permaneça dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, e nós possamos levar, na vida que nós levamos lá fora, sempre a bandeira de amor de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja.